Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro, e você está acompanhando o Agricultura BR aqui no canal do Boi, pelas parabólicas, TVs por assinatura, destaque para a TV Claro e NET, pelo Facebook, pelo YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Sejam bem-vindos, canal do Boi é a sua casa. E olha, hoje o programa traz para você os números do 12º levantamento de safra da Conab, o último com a campanha 2018-2019. Você vai acompanhar também os números da Única para o processamento de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. O Agricultura BR vai mostrar para você também informações sobre aquilo que vem acontecendo com o mercado financeiro e que impacta diretamente na negociação de importantes produções, culturas aqui no Brasil, como a soja. Você acompanha também uma entrevista exclusiva com o superintendente do Banco do Brasil de Mato Grosso do Sul, fala sobre tomada de crédito por parte do produtor rural. E eu começo essa edição falando para você a respeito do que foi destaque nesta última segunda-feira. Ora, é claro que todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando das 25 plantas que foram habilitadas pela China para exportar carnes para aquele país. 17 são para a carne bovina. E essa notícia, ela foi bastante debatida, mas o que eu quero que você preste atenção comigo, a partir de agora, são os modelos, os parâmetros da indústria frigorífica habilitada. Amigos, a China optou por médios e pequenos frigoríficos, médias e pequenas plantas. Veja só, vou citar alguns nomes aqui que você pode acompanhar comigo. Cooperativa de Produtores de Carnes e Derivados de Gurupi, Frigorífico Redentor de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, Barra Mansa Comércio de Carnes, teve também o Agroindustrial Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, aí Natufrig de Barra do Bugre, no Mato Grosso. Só para citar algumas, né? A maior parte é desse tamanho, são frigoríficos que não são os grandes, que não pertencem ao grupo dos grandes exportadores, com exceção de 4 plantas, 2 do Marfrig e 2 do frigorífico Minerva. E aí eu chamo a sua atenção do porquê fazer isso. Esse é a grande questão que trazemos aqui no Agricultura BR. Por que se fez isso? Ora, no nosso entendimento, a China deu um recado muito claro para o Brasil. Ela quer pulverização. Ela quer modelos e empresas diversificadas para importar carne bovina. Não é à toa que teve essa diversificação toda e, pelo que eu estou sabendo, isso gerou uma certa chiadeira aqui no Brasil. Mas a China, é bom lembrar, é o mais tradicional país, a China, o mais tradicional país de comércio do mundo. E, mais uma vez, eles mostraram as suas características. Uma outra questão que trago nesse editorial do Agricultura BR é um ponto fundamental. Ora, a China, como grande comprador e um mercado importante, ela sabe do seu tamanho, não se importa com as características internas do Brasil, sejam essas principalmente de concentração da indústria abatedora que exporta. Para a China, o importante é ter pulverização, ter variedade, e o recado foi dado pelos chineses. A Agricultura BR segue, como eu disse, hoje nós tivemos divulgação de números para a safra brasileira. Olha, esses números da safra do Brasil divulgados hoje pela Conab não trouxeram qualquer novidade, nenhuma alteração sobre aquilo que já estava sendo dito antes. É o 12º levantamento, é o último da campanha 2018-2019. Isso quer dizer que em outubro os números já vêm com a safra 2019-2020. Mas a safra brasileira, ela apresentou características muito importantes nesta campanha. Uma delas é em relação a milho. O milho tem uma produção de praticamente 100 milhões de toneladas. Tem também uma exportação que deve ser recorde, chegando a 35 milhões de toneladas contra 24 milhões de toneladas, que foi o registrado na última safra. Tem uma tomada importante também para a safra brasileira de algodão.
e também registra um recuo para a safra de soja por conta dos problemas climáticos. Mesmo assim, a safra é recorde no Brasil e é dessa safra que eu mostro agora na tela para você aqui comigo, que acompanha o canal do Boi. Total de produção no Brasil de 242 milhões e 100 mil toneladas de soja. A safra brasileira, de grãos, 242 milhões e 100 mil toneladas, um aumento de 6,4%. A soja teve recuo de 115 milhões e 30 mil toneladas. O milho, uma elevação, quase 100 milhões, como você vê, 99 milhões 980 mil toneladas. O algodão chega a 2 milhões 720 mil toneladas. É uma cultura que traz aí um impacto bastante importante, principalmente em relação ao valor de produção. O arroz com 10 milhões 440 mil toneladas e o trigo 5 milhões 390 mil toneladas produzidas de trigo no país. É isso que nós destacamos agora no Agricultura BR. E hoje, mais cedo, o representante da Conab, logo após a divulgação dos números, conversou com a nossa equipe de reportagem. É o que você acompanha agora. Esse foi um problema localizado, né, de uma seca que aconteceu no Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, atingiu um pouquinho Goiás e São Paulo, e isso realmente afetou aí, estava inesperado, né? Lembrando que essa safra ela tinha um potencial, algumas estimativas apontavam até para mais de 125 milhões de toneladas. Então, realmente foi aquele clima a gente não consegue controlar. Mas é possível que, em função dessa quebra dos Estados Unidos, a gente venha a ser o maior produtor agora na 19 e 20. Mas eu sigo falando a respeito da safra brasileira, esses números da Conab apresentados na manhã desta terça-feira. Olha só, falo de soja, o programa Agricultura BR normalmente abre falando de soja, então nesse primeiro bloco falo sobre esse assunto. 12º levantamento confirmou uma safra ligeiramente menor para o Brasil, uma exportação de 70 milhões de toneladas, a Conab não mexe nas suas expectativas e mantém um estoque baixo. O estoque brasileiro de passagem é baixo, mais uma vez, como tradicionalmente se tem no país. O que nós vamos mostrar agora são os números da safra. Pouca coisa mudou entre o levantamento de agosto para setembro e é o que nós mostramos agora para você. Olha só, a produção brasileira é estimada em 115 milhões e 30 mil toneladas. No mês passado, a estimativa era de 115 milhões e 70 mil toneladas, portanto, nada muda aqui para a produção brasileira. Um outro dado importante é em relação à oferta de 116 milhões e 570 mil toneladas. Isso representa a soma da produção brasileira, o estoque de passagem da campanha 17-18 e também alguma importação pequena que o Brasil faz para a safra. Consumo brasileiro, nenhuma mudança entre um mês e outro, continua estimado em 45 milhões e 200 mil toneladas. O mesmo eu posso dizer para a exportação, 70 milhões de toneladas exportadas e os estoques brasileiros encerrando com 1 milhão 370 mil toneladas. Essa é a estimativa aí para encerrar safra 2018-2019, estoques de passagem. E aí eu resolvi focar um pouco em torno daquilo que nós temos para a produção brasileira. A Conab só vai falar da safra nova, 2019-2020, no próximo mês. Entretanto, as empresas privadas e principalmente o Departamento de Agricultura norte-americano já tem falado e muito da próxima campanha. E essa próxima campanha deve ficar na casa de 121 milhões de toneladas. Então fica aí com esse número, safra nova 121 milhões de toneladas e acompanha esse gráfico de produção aqui do Brasil. Você vê aqui como é que vem evoluindo a safra brasileira. A campanha 14-15 com 96 milhões 220 mil toneladas, a 15-16 95 milhões 430 mil, a 16-17, 114 milhões e 70 mil toneladas. Tivemos a safra recorde na 17-18 para o Brasil, com 119 milhões 280 mil toneladas. E agora, 18-19, que deve encerrar com 115 milhões e 30 mil toneladas. Esses números são da Conab. Então, você viu o desenho gráfico? Agora você imagina
que o próximo deve trazer um número ali entre 120 e 121 milhões de toneladas. É a estimativa para a campanha 19/20 de todas as empresas privadas e também do Departamento de Agricultura norte-americano. Fica para o próximo mês saber o que a Conab está enxergando. Mas o que nós sabemos é que vai haver uma ampliação diária no Brasil. Uma ampliação que deve ocorrer de acordo com os números que estão sendo apresentados pelas consultorias privadas, principalmente sobre áreas de cana-de-açúcar e pastagem, em especial nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sigo falando de soja, porque agora eu vou destacar como é que vem o mercado internacional, referência da soja em Chicago. O mercado brasileiro vem descolado totalmente nos últimos meses do mercado de Chicago, da Bolsa de Chicago, por conta do desacordo comercial entre China e Estados Unidos, que mexe negativamente com os valores em Chicago. Você acompanha comigo agora os dados na tela. Nós temos alguma recuperação para os negócios em Chicago. Posição de setembro. Vem com uma alta pequena, vem na estabilidade, com 8 dólares 45 centos mais 4. Entretanto, você sabe que esses contratos aqui eles vão migrar para novembro. E novembro é a posição que tem o maior número de contratos negociados, onde tem maior liquidez, vindo a 8 dólares 61 centos mais 6 o bushel. Alta de 4 pontos, as outras posições também estão com alta de 4 pontos. Janeiro, 8 dólares 76 centos o bushel. Março, 8 dólares 89 centos mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora, com soja na Bolsa de Chicago. Recuperação, os últimos dias têm sido de perdas expressivas para a soja em Chicago, não tem conseguido colocar um dinamismo melhor nos negócios, e o que tem acontecido é em relação principalmente à safra norte-americana. Por que tem essa animação hoje, depois de um dia, mais um dia de queda? É porque os números que foram apresentados de acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos não apresentaram melhora. Apesar do frio não ser ainda intenso, como se esperava, ou como a previsão do tempo está esperando, ainda não tem nenhuma melhora. As lavouras norte-americanas continuam numa situação bastante precária, o que deve confirmar uma safra aí de cerca de 100 milhões de toneladas para os norte-americanos. Fala agora de dólar, vamos saber como é que está o dólar comercial. Você tem na tela comigo o dólar subindo hoje, alta de 0,37%, vindo a R$ 4,11 mais 4, é o que eu tenho agora para o dólar neste momento. É o que nós destacamos agora para a moeda norte-americana e que você acompanha aqui no Agricultura BR, os destaques. Vamos falar agora sobre como está o mercado financeiro e também dólar, que você vai acompanhar aqui no Agricultura BR. Vou até São Paulo, nós temos agora os destaques em relação ao que vem acontecendo com Walter Pulga Júnior. Pulga, nós vimos há pouco agora, né, o dólar vai se recuperando um pouco no Brasil, volta a subir. Como é que o mercado financeiro tem reagido? Como é que está o dólar no país neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, essa movimentação no dólar, Fabiano, ela é resultado já do que ocorre fora daqui. Veja, lá nos Estados Unidos, em Wall Street, né, o índice Dow Jones operava em queda, agora há pouco de 0,30%. O Standard & Poor's 500, outro índice norte-americano muito importante, cedia 0,65%. E a Nasdaq, que é outro índice muito expressivo no mercado americano, caía quase 1%. No Brasil, o índice Bovespa chegou a ceder 0,87%. Olha, esse movimento de bolsa é resultado de uma certa insegurança do investidor. E o investidor corre para moedas fortes, no caso, o dólar. Por isso, o dólar hoje passou de R$ 4,12, chegou a R$ 4,12 mais 61, agora cede um pouquinho, mas ainda em alta de 0,37, quase 0,38%. E a expectativa é de que continue em alta. Agora, a nossa bolsa também sofre impacto negativo do que ocorre lá fora, né? Nosso índice Bovespa opera agora aos 102.686 pontos, chegou a passar hoje de 103.440 pontos, ou seja, nosso mercado chegou a reagir, mas isso ocorreu logo na abertura, logo após as 10 horas da manhã, mais 10h30, resultado do que ocorre lá fora, o mercado já começou a ceder de novo. A queda agora é de quase 0,5%, mas já arrasou o fundo, hein? Já chegou a cair para 102.230 pontos.
Não volta aquela faixa de 101, 100, 99 que nós vimos recentemente, mas o nosso índice Bovespa vai cedendo. E por que o mundo reage mal? Fabiano, o que está ocorrendo lá na China já impacta todos os mercados mundiais. Na China, os preços pagos para a indústria, pagos ao produtor, cederam muito. É o valor mais baixo dos últimos 3 anos. Portanto, a indústria sofre lá, reduz a produção, enquanto já começa a ocorrer uma alta de preços no mercado chinês. Tudo isso é resultado dessa guerra comercial. Então, o que ocorre na China já atinge não só o mercado chinês, mas como reflete também em todo o mercado internacional. Essa guerra comercial, ela muda o mercado internacional, causa tumulto, causa algumas oscilações muito acentuadas e é o que nós estamos vendo. O dólar vem em alta, as bolsas vêm em queda hoje e a China não tem boas notícias. E como uma economia que lidera hoje consumo e exportação, é bom ficar de olho. É com você. Tá certo, Pulga, são informações para se preocupar, sim. Daqui a pouco, Pulga volta, a gente fala mais um pouco a respeito do que vem acontecendo no agronegócio brasileiro. Por aqui eu trago para você os destaques para os negócios com soja em alguns dos portos do país. Trago aqui as informações para os portos de Santos e Paranaguá. Negócios a R$ 86,00 a saca em Santos. Paridades de Porto em Paranaguá, R$ 85,50. Informações da Grãos Corretora. Um grande abraço ao pessoal da Grãos que contribui diariamente aqui com a Agricultura BR. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Convido você a participar do programa conosco. Você participa através do 67996562266. Você já pode mandar perguntas, comentários a respeito do China e Brasil em relação a frigoríficos. Pode mandar no Facebook da Agricultura BR também. Você que está acompanhando a nossa programação, porque depois do intervalo eu converso com o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. O assunto é tomada de crédito, é a safra 2019-2020. Eu volto já. Agricultura BR de volta e agora eu trago informações a respeito do plano agrícola, mas principalmente tomada de crédito por parte do produtor rural para a safra 2019-2020. Você está acompanhando a gente aqui, Canal do Boi, também o portal do Canal do Boi, o sba1.com. Olha só, o que nós vamos trazer aqui? Falar um pouco a respeito da tomada de crédito, como é que o produtor se comporta para essa safra 2019-2020, que em alguns estados brasileiros tem o fim do vazio sanitário no próximo dia 15 de setembro. Essa é uma data importante, alguns estados como Goiás adiantaram para o dia 25, que tinham no dia 30, mas o fato é que nos próximos 15, 20 dias, a maior parte dos grandes produtores de soja no Brasil começam a cultivar, claro, se tiver clima. Mas para falar a respeito dessa tomada de crédito no Mato Grosso do Sul, eu converso agora com o superintendente do Banco do Brasil do Estado, Sandro Grando, que é o nosso convidado nesta tarde de terça-feira. Sandro, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Agricultura BR. Como é que esse produtor de soja lá, agora que está esperando essa chuva acontecer, isso é muito importante, como é que foi a tomada de crédito dele para a campanha 19-20? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado ao Canal do Boi por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando com nossos clientes do Banco do Brasil. Nós viemos de um trabalho muito bem feito no primeiro semestre de financiamento para a cultura, principalmente de soja, cultura de verão. Hoje, os clientes já estão antecipando a procura pelo crédito. Nós estamos com praticamente 100% dos clientes que demandaram crédito para a cultura de soja já financiados. Nós temos ainda recursos disponíveis, se algum cliente ainda não o fez, a procura, principalmente para a cultura do Pronaf, nós temos recurso ainda, que a gente sabe que o cliente da agricultura familiar procura mais nesta época o financiamento. E o mais importante é, agora, cumprindo o prazo do vazio sanitário e a chuva tão esperada, a gente sabe que o agricultor está pensando somente no plantio, porque o recurso ele já o fez antes, já comprou seu insumo, seu defensivo e está esperando só a chuva. A gente teve um crescimento nos recursos neste ano no Mato Grosso do Sul, o que a gente entende que nós estamos investindo mais na propriedade, o agricultor está investindo mais na propriedade, principalmente com uma questão de ter o recurso na hora certa. E veja bem quão importante isto é. Nós já estamos com os recursos para a safra de milho, safrinha de milho, disponíveis nas agências do Banco do Brasil. E essa é uma informação importante porque o
plano, né, para a safra do produtor rural, das fazendas, das propriedades, ele já começou. Você falou a respeito do milho, né, o milho safrinha ou segunda safra. É importante lembrar que essa safra 18/19 está encerrando com o Brasil com uma campanha recorde, cerca de 100 milhões de toneladas, números confirmados pela Conab, uma exportação de 35 milhões de toneladas. E o que chama atenção sobre o mercado, Sandro, é que mesmo com uma safra recorde, com 100 milhões de toneladas, os preços do milho seguem muito firmes no Brasil, com pouca cedência já, colheita feita na maior parte dos estados produtores, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e assim por diante. O que traz a expectativa de que vai se plantar milho também em grande quantidade na próxima safra. A expectativa do Banco do Brasil é que a gente tenha um crescimento novamente na área de milho. Em torno de 2,8 milhões de hectares no Mato Grosso do Sul foram plantados na última safra, né? E com essa antecipação do financiamento, a gente entende que o cliente do Banco do Brasil, o nosso produtor rural, vai buscar essa cultura. Até porque ela está bem rentável, né? Os preços na forma que estão continuando, a gente já vê alguns agricultores falando de mercado futuro a um preço mais ou menos o que se está hoje, e eles estão conseguindo ter um custo muito compatível com o resultado que está sendo esperado e torna-se uma cultura interessante. E no estado, com o crescimento que a gente está vendo aí, principalmente nas linhas do suinocultura, da avicultura e da bovinocultura, a gente vai ter um crescimento nesse consumo no estado, se tornando melhor ainda a produção do milho no Mato Grosso do Sul. Eu vi a sua reportagem no primeiro bloco, quando tu fala dos novos frigoríficos que estão exportando para a China. Mais um mercado se abrindo, né? E nós temos a condição aqui no Mato Grosso do Sul de apoiar o produtor para fazer a produção do grão para que ele sirva de alimento para os nossos animais e transformar depois os animais em exportação, gerando muito mais receita para o nosso estado, né? Com isso, o importante é dizer o seguinte: o Banco do Brasil está ao lado do nosso produtor rural, trazendo recurso na melhor hora. Em conversa com a nossa Federação da Agricultura, FamaSul, e principalmente também com a nossa ProSoja, a gente recebeu a informação de que tem bons preços na compra dos insumos do milho agora no início de setembro. E o banco antecipou já o financiamento da segunda safra, ou safrinha, para que o nosso cliente consiga esses bons preços neste momento. Por isso que nós antecipamos financiamentos. E o banco tem uma visão muito clara, que o agricultor precisa comprar bem e que na época do plantio ele esteja pensando simplesmente em fazer o plantio de forma correta, na melhor época, para que a gente tenha uma grande produtividade. A gente pode dizer, né, que o grande fator, né, que nós temos para essa safra, e colocando aí através do banco, é essa antecipação do recurso, porque aí o produtor tem uma escolha de momento mais propício, mais adequado para fazer a aquisição de insumo, e aí a negociação que ele vai fazer com o milho, é claro que também no melhor momento, mas você conseguir ter o recurso para comprar quando for mais adequado, é o melhor cenário possível. Com certeza. Nós temos uma meta pessoal do Banco do Brasil, no Mato Grosso do Sul, que a gente gostaria de encerrar o financiamento da segunda safra até 30/11. Ou seja, quando vier a época do plantio, todo o nosso produtor, todo o nosso cliente já estará com o seu recurso garantido, né? Então, a gente quer antecipar, a gente tem a parceria com as assistências técnicas, a gente tem a parceria com o nosso produtor, nosso cliente, para antecipar essa demanda o quanto antes, para que a gente, até 30/11, consiga atender todos os clientes do Banco do Brasil no Mato Grosso do Sul que tenham interesse em fazer o financiamento da segunda safra de milho. E a gente viu que isso é muito proveitoso para o agricultor quando ele antecipa, que foi o que aconteceu com a safra de soja. Nós estamos falando de financiamento de soja desde março, ou seja, quem financiou em março, abril, maio, conseguiu bons preços, já está com toda a sua demanda de insumos defensivos atendida, e agora, no dia 15, com o final do vazio e início das chuvas, ele pode cuidar muito do seu plantio, que é um momento importante quando a gente fala de produtividade na agricultura, né? Sandro,
para encerrar nossa entrevista, quando a gente fala da tomada de crédito para soja, para milho, também outras culturas agrícolas, nós estamos falando do produtor que tradicionalmente usa o recurso. Como é que está sendo a tomada de crédito por parte do pecuarista sul-mato-grossense, brasileiro, né? Nós estamos aí com estação de monta, tem recurso para trabalhar com o programa ABC, tem recurso para matrizes. Como é que está funcionando essa tomada? O pecuarista, a gente vê ele também investindo muito, né? A gente vê o pecuarista buscando melhoria de genética, investindo no seu plantel. E nós temos todas as linhas de créditos necessárias para atender o pecuarista também. Isso é muito importante. Neste momento, a gente não está disponível a linhas do FCO. Por que não está disponível a linha do FCO? E é bom explicar. Porque nós tivemos uma grande demanda e nós utilizamos já o orçamento previsto para o ano. Ou seja, com demanda e uma boa eficiência dos funcionários do Banco do Brasil, em julho a gente gastou o recurso de dezembro. Mas nós temos linhas de crédito que substituem a do FCO, que estão disponíveis ao nosso pecuarista, que estão disponíveis para quem tem necessidade de fazer uma melhoria de pastagem, uma melhoria de infraestrutura, e principalmente se ele quiser manter o seu rebanho, nós temos as linhas de custeio, nós temos as linhas de manutenção de matrizes. Então, assim, o importante, o que é? Qual que é o pedido do Banco do Brasil? Toda demanda que o nosso cliente tenha, se dirija a uma agência do banco, fale com nossos gerentes, fale com nossos colegas, que eles vão com certeza indicar a melhor linha, a linha mais propícia que o nosso cliente está necessitando. E assim que a gente conseguir resolver a demanda de FCO, provavelmente para final deste ano, início de janeiro, a gente deve retomar essa linha, que é uma linha tão importante para o Estado, que é uma linha onde a gente quer que os recursos sejam bem aplicados e gerem muitas receitas para o Mato Grosso do Sul. O pedido é: tem demanda? Fale com o Banco do Brasil. Vá a uma das nossas agências, contate o nosso gerente de relacionamento para que a gente possa prestar um atendimento direcionado à necessidade de cada cliente. Nós vamos ter aí, no caso, Sandro, que eu lembro das taxas, são taxas muito parecidas em relação às linhas FCO, as demais que podem entrar em substituto são muito próximas, né? São Hoje hoje... Não dizer que são idênticas. Não são idênticas, mas realmente o custo muda muito, é muito pequeno entre uma linha e outra. A gente vai estar falando de diferença de 1 a 2% ao ano. Então, assim, no momento que o agricultor, o pecuarista, faz um bom investimento, ele vai retirar essa despesa um pouquinho maior do que esperar o FCO. Claro que se não tem necessidade agora, o FCO retorna. Mas o importante é dizer o que para o nosso cliente? O Banco do Brasil está disponível para ser o grande parceiro do agronegócios do Mato Grosso do Sul. A gente já tem o maior share, mas a gente quer aproveitar esse crescimento que nós estamos tendo de área plantada, essa integração lavoura-pecuária, onde está gerando bons frutos aos nossos clientes e, principalmente, demonstrar a toda a sociedade sul-mato-grossense que pode contar com o Banco do Brasil na gestão dos recursos do FCO e também no apoio a todo o nosso segmento do agronegócio. Tá certo, Sandro. Agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tá certo. Eu conversei com Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, falou sobre linhas de crédito, sobre como é que está a tomada de recurso por parte do produtor rural para a safra 2019-2020. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto trazendo para você informações a respeito do levantamento da Única, você vai saber como é que está o processamento de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, tem as informações também do mercado do milho e eu volto já. E nessa semana acontece em Campo Grande o Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Aplicação, abordando diversos temas importantes para a produção agrícola do país. O simpósio acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lá no Rubem Gil de Camilo, e é para lá que nós vamos agora com a Kaile Rodrigues, está aqui comigo. Kaile, quais são as informações desse importante evento? Boa tarde, seja bem-vinda.
Oi, Fabiano, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o canal do Boi nesta tarde, né? As informações são muitas por aqui e quem vai repassar todos os detalhes deste evento, né, o Sintag, é o Fábio Baio, que é organizador do evento, ele que é professor da Federal também, é agrônomo, e nós vamos conversar a partir de agora sobre este assunto, né, dos defensivos, e eu quero saber quais as linhas que estão sendo abordadas neste evento, que é a 9ª edição. Boa tarde. É a 9ª edição, a gente está bem satisfeito em função do público presente. Dentro do ciclo de produção de uma cultura, pode ser desde o hortifruti granjeiro até soja, milho, algodão, enfim. Nós temos várias pragas, doenças e plantas daninhas que atacam e diminuem a produtividade da cultura. Então o evento trata principalmente da maneira mais eficiente de fazer a aplicação de insumos, de defensivos agrícolas para fazer o controle dessas pragas, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que essa praga, planta daninha, seja controlada com o menor risco de contaminação ambiental e do operador, enfim. Então, esse é o principal objetivo. Essas técnicas para diminuir o risco de contaminação ambiental e fazer o uso correto de defensivos. E aí essas técnicas vão desde o grande produtor até o pequeno lá da agricultura familiar, as grandes commodities. Exatamente. Mesmo o pequeno produtor que faz o cultivo, o plantio de tomate, alface, ele também precisa fazer uso de pulverizadores menores, menos sofisticados, como os pulverizadores costais, mas ainda assim, mesmo esse pulverizador, ele precisa fazer o uso correto para fazer o controle da praga. Senão a praga volta e aí vai aumentar o custo de produção, né? E os principais equipamentos, falando das grandes commodities, vão aí desde aviões, né, drones, tem vários tipos de equipamentos. Nós estamos passando por uma mudança agora que é a função da popularização do uso de drone. Nós temos um palestrante chinês aqui, inclusive, que vai fazer uma palestra específica sobre pulverização com drone. Então, é um mercado novo, é um mercado que está se abrindo. O Ministério da Agricultura, inclusive, já está antenado nessa linha de trabalho e já começou a desenvolver regulamentação para fazer pulverização com drone no Brasil. E aí nós temos palestrantes internacionais aqui presentes. Nós temos palestrantes da Espanha, do Uruguai, dos Estados Unidos, da China. Sim, tratando de diversos assuntos relacionados com a tecnologia de aplicação, né? Porque muitas vezes a pessoa está acostumada vendo pulverização e pulverizadores andando pelas estradas, mas veja, existe toda uma técnica para fazer o uso correto desse defensivo chegar até a praga. Desde o quanto usar de água por hectare, calda por hectare, em 100 litros, 200 litros por hectare de calda, em função da necessidade do controle daquele alvo, até mesmo na escolha do tamanho da gota, uma gota muito fina, uma gota mais grossa, para evitar problemáticas de contaminação como a ocorrência de deriva. Então, nosso objetivo é fazer uso de diversas técnicas para o melhor manejo da cultura com minimização de risco. E aí tem várias as formas, né? As formas são diversas e é isso que está sendo discutido aqui, que é um evento que tem, claro, acadêmicos, tem produtores, mas tem os técnicos que estão ali nas lavouras, né, pensando em tudo e ajudando o produtor. Nós estamos tratando cerca de 30 temas diferentes relacionados a esse assunto e nós temos uma grande porção, seja de 50% do nosso grupo de atendentes ao evento, são de técnicos que vão se informar aqui e levar esse conhecimento até o produtor, né? Difundir essa tecnologia para quem está usando em campo de fato, que é o agricultor que precisa, ele é carente disso, que muitas vezes ele aumenta o custo de produção em função de uma aplicação mal feita. Então, além da vantagem ambiental dessa minimização do risco, tem também a vantagem econômica, porque se ele controlar bem aquela praga e doença, ele não precisa aplicar de novo na semana seguinte, né? E aí, falando também do hortifruti granjeiro, que tem um risco, aí não é risco maior, mas aquele cuidado especial, porque está nas gôndolas do mercado, tem que estar um produto fresquinho. Exatamente. Relacionado principalmente aos hortifrutis que estão no dia a dia do supermercado, na nossa casa, nós temos que fazer uma aplicação mais cuidadosa ainda, principalmente respeitando o período de carência do defensivo agrícola, né? Porque todo mundo vê o defensivo agrícola como um grande vilão, mas se ele for aplicado adequadamente,
seguindo as normas de aplicação e a regulamentação, ele acaba minimizando ao máximo o risco de levar essa contaminação até a mesa do consumidor, né? Então, esses temas todos são tratados nesse evento aqui. E o nosso agricultor, ele está consciente, ele sabe que tem toda a legislação que ele tem que seguir certinho. Ele sabe que tem uma legislação e ele tem o apoio de diversos técnicos, mesmo o pequeno produtor, né? Aquele que eventualmente não pode arcar com o custeio de uma recomendação técnica de alguém pago. Aí nós temos o Ministério da Agricultura com vários técnicos do campo, o próprio sistema estadual de difusão de tecnologia, né? Então, para o agricultor, ele consegue chegar nessas informações passadas pelos técnicos que a gente está ajudando a passar o conhecimento aqui. Muito obrigada, então, Fábio, pelas suas informações. Fabiano, o evento que começou ontem segue até amanhã aqui no Rubem Gil de Camilo, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tem várias informações por aqui. Devolvo o sinal aí para você no estúdio. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde a você, Kylie. Você vai ter mais informações durante toda a nossa programação, edição 3 do Agricultura BR. Daqui a pouco, às 16 horas, eu volto, né? Você sabe, tem 3 edições. Às 16 horas eu volto, vamos ter a equipe de reportagem. Depois eu vou para lá, vamos saber o que está acontecendo nesse importante simpósio, Sintag, trazendo essas informações sobre aplicação importantes para o agricultor brasileiro. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre milho, vamos trazer destaque aqui do mercado, como é que estão as negociações no porto, e você aproveita para participar do programa conosco. Participe através do 67 99656 2266. Eu vou para o intervalo e volto já. Você está no Agricultura BR, é o canal do Boi, levando informações importantes sobre mercado para você, aqui pelo canal do Boi, nas parabólicas pelo país inteiro, TVs por assinatura como a NET TV Claro, pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. E o assunto por aqui agora é milho, e o destaque é para os valores de paridade nos portos. 2 portos em destaque comigo, está aqui na tela, você vê o Porto de Santos, negócios a R$ 36,50 a saca de 60 quilos, Paranaguá traz os valores a R$ 36,00 a saca. Amigos, valores para o milho permanecem muito interessantes, isso porque a demanda por milho nacional, tanto para a exportação, que deve chegar a 35 milhões de toneladas, quanto também no cenário interno, é bom, são bons negócios aí para os agricultores e quem tem milho para negociar. Sigo falando de milho, mas agora eu quero falar um pouco a respeito do que vem acontecendo com o milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Falo de passagem que não houve nenhuma melhoria nas condições de lavouras norte-americanas. Teve, inclusive, confirmação de vendas hoje para externos, né, exportação, vendas avulsas de milho dos Estados Unidos. Isso deu até uma animada no mercado. Você vê aqui o mercado se animando, trazendo alta aqui de 3 a 4 pontos. Setembro, $3,45 o bushel. Dezembro, $3,58 mais 2. Março, $3,71 mais 2 por bushel. E a posição de maio, a $3,80 por bushel. São os negócios que destacamos aqui pelo Agricultura BR, com milho negociado na Bolsa de Chicago. Falo agora da tomada de crédito pelo produtor rural em nível nacional, né, no país inteiro. Agora há pouco eu estava conversando, né, entrevistei o superintendente do Banco do Brasil, Sandro Grando. Daqui a pouco você já vai poder ver no nosso portal, vai poder ver também nas nossas mídias sociais essa entrevista, se você a perdeu. Mas ele falava a respeito da tomada, principalmente para a soja no Mato Grosso do Sul. No caso do Banco do Brasil, a tomada foi total. Em relação a milho de segunda safra, já começaram as tomadas também de crédito, mas os números apontam para uma redução da procura por crédito por parte do produtor rural durante o mês de agosto. Quem vai falar sobre esse assunto é o Walter Pulga Júnior, está aqui comigo na tela, está nos nossos estúdios em São Paulo. Pulga, como é que ficou essa tomada no último mês? Olha, nos 2 últimos meses, já valendo para novo plano de safra, né? As contratações de crédito rural, elas diminuíram em agosto no Brasil e os desembolsos recuaram 1,7%. Para pouco menos aí de 39 bilhões de reais. Isso, vão lembrar, nos 2 primeiros meses dessa temporada. Agora, a queda no saque, né, no pedido de financiamento, foi maior partindo dos grandes produtores. Bom, não é de se estranhar, né, tendo em vista que houve uma redução do volume de recursos
ofertados para o grande produtor e também uma redução das taxas controladas, né? Para se ter uma ideia, no caso da comercialização, os grandes produtores fugiram um pouco das taxas do crédito rural para a comercialização. Foram 6 bilhões e 100 milhões de reais frente aí a julho e agosto, né? Uma retração, Fabiano, de 31,5%, determinada principalmente pelas contratações desses grandes produtores, né? Agora, no caso, por exemplo, de custeio, né? Os grandes produtores também reduziram em mais ou menos 9% a sua demanda por crédito rural. Bom, o total da liberação de recursos dos bancos para a operação de custeio cresceram, né? Cresceram 1,6%, já se aproximaram aí de 25 bilhões de reais. Para investimento também houve uma alta de 14,3%, subiu aí para 7,2%, mas no geral houve uma baixa, porque os grandes produtores procuraram outras linhas de crédito. Agora, entre as instituições financeiras, os bancos públicos foram os únicos que apresentaram queda no desembolso de crédito rural, né? Caiu mais ou menos 14%. Mas as contratações de crédito agrícola, junto a cooperativas de crédito, cresceram quase 18% e os desembolsos dos bancos privados também aumentaram quase 15%. O que significa que a demanda por crédito oficial, ela diminuiu notadamente entre os grandes produtores e rumou para os bancos em geral e para as cooperativas de crédito. Portanto, há uma mudança que o governo já desejava que ocorresse no financiamento. Lentamente, o grande produtor já procura outros caminhos. Já para a Pronaf, para médio produtor, aumenta a oferta de recursos e aumenta também vamos dizer assim, a procura, né? No âmbito, na linha do Pronaf, por exemplo, agricultura familiar, houve uma alta na procura de recursos de 14,7%. Mesmo raciocínio para médio produtor, cujas contratações cresceram aí e cresceram muito também, foram para 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, o governo retirou, como era previsto, recursos, né, dos grandes produtores e houve uma procura maior dos pequenos produtores e dos médios produtores por financiamento. Já era esperado e isso confirma a perspectiva, vamos dizer assim, de mudança na radiografia, né, que nós tínhamos do financiamento do crédito agrícola. Portanto, o país está mudando mesmo, os grandes produtores procuram outras alternativas, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Walter Pulga, uma ótima tarde a você, a nossa equipe aí em São Paulo. Mais tarde a gente volta com mais informações dos nossos estúdios, do nosso escritório em São Paulo, aqui na próxima edição do Agricultura BR, que começa às 16 horas. Por aqui eu vou falar a respeito dos números apresentados pela única a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Foram divulgados na manhã desta terça-feira e você vai acompanhar agora como é que vem o processamento da cana-de-açúcar aqui no Agricultura BR. Está na tela, você acompanha comigo aqui os números da moagem de cana, segunda quinzena de agosto, trazendo aí 47.820.000 toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processo de moagem na segunda quinzena do mês de agosto, uma alta de 9,86%. O acumulado do mês de agosto, chega a 90.520.000 toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processo de moagem, pelo processamento. Um número que quase não se altera, né? Porque foram 90.550.000 toneladas no agosto do ano passado, então, basicamente, o mesmo número. Vamos saber agora como é que fica a produção de etanol e também de açúcar no centro-sul do Brasil. Números da Única na tela. Nós temos aqui a produção de açúcar na segunda quinzena, totalizando 2.510.000 toneladas de açúcar na segunda quinzena. A quantidade produzida permanece abaixo em 900.000 toneladas e até 1º de setembro. Totalizou 17.970.000 toneladas diante de 18.890.000 toneladas no mesmo mês no ano passado. O que quer dizer isso? Tanto se você considerar a segunda quinzena, dá 900.000 toneladas entre segunda quinzena do mês de agosto de 2018 para 2019. Então, agosto do ano passado teve mais açúcar produzido no Brasil. E o acumulado de safra o acumulado do mês de agosto, vem com uma situação também bastante parecida. Seguimos agora falando a respeito do etanol produzido, é o que a Agricultura BR mostra para você, anidro hidratado,
produção de anidro chegando a 798.920.000 litros. Esses são os números aqui, trazendo um etanol com aumento de 10%, puxado pela produção do hidratado, que totalizou 1.930 milhões de litros, um novo recorde para o setor. É o destaque do Agricultura BR aqui, muita produção de etanol, então, nesse mês de agosto, considerando tanto a segunda quinzena, quanto também o acumulado do mês, mostrando um recorde de produção. Acompanhe conosco agora as informações do mercado do café. Vamos saber como é que vem a operação na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café no mundo, café arábica, e você tem uma referência importante aqui para o Brasil, influencia diretamente os negócios. E aí nós temos aqui as posições para o café. Você vê aqui a posição de setembro, que já vai migrar para dezembro, a 95 centes por libra peso, trazendo aí uma alta de mais de 3 pontos. As posições estão subindo mais de 3 pontos nesse momento, quase 4. E dezembro vem a $1, 5 centes mais 45 a libra peso. Março, $1, 7 centes mais 80 por libra peso. Maio, $1, 9 centes mais 85 por libra peso. Hoje, negócios em recuperação com café arábica na Bolsa de Nova York. Acompanhe conosco agora como é que vem o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. No Robusta, negociado em Londres em tonelada e dólar. Então veja só que nós temos neste momento movimentação de alta. Posição de novembro vem a $1.290 a tonelada, alta de 0,62%. Janeiro, $1.336 por tonelada, uma alta de 2,39%. A posição de março é negociada a $1.357 a tonelada, ganhando 2,35%, enquanto temos aqui também a posição de maio, com negócios a $1.380, a alta é de 2,31%. E chegou a hora da participação do telespectador. É o quadro Agricultura BR Responde. Participação de telespectadores aqui no programa. Vamos saber quem está participando conosco. Está aqui na tela verde aqui, é o Ederson, do estado do Paraná, do município de Ibaiti. Ele diz o seguinte: olá, com a abertura de mais mercados para a carne bovina na China, vai aumentar o preço da arroba? É a pergunta do Ederson de Ibaiti, no estado do Paraná. Então, vou responder aqui para o Ederson. Enquanto isso, vou pedir para a minha equipe, coloca aí na tela o número do WhatsApp. Essa participação agora é importante do Ederson, perguntando algo que é fundamental. Olha só, Ederson, dentro da nossa análise, a expectativa é que se tenha um fortalecimento em relação aos valores da arroba do gado gordo. Nós tivemos agora, vimos recentemente a arroba fortalecer um pouco, ter ligeiros aumentos, mas muito mais ligado ao fator sazonal da época do ano, que você tem menos gado pronto, disponível no país. Mas com essa abertura e uma expectativa de que a China ela compre mais carne bovina do país, ainda que não dobre, que o número de frigoríficos ele sobe de 14 para 31 habilitados para exportar carne bovina brasileira. Mais importante do que isso, os chineses eles fizeram um favor para a pecuária do Brasil. Fizeram mesmo. Por quê? Porque eles habilitaram pequenos e médias indústrias frigoríficas exportadoras.
fugir um pouco dos grandes. Os chineses, como disse no editorial desta terça-feira, eles buscaram trazer ali uma pulverização. Essa pulverização é importante para eles e acaba sendo importante também para o pecuarista do Brasil, porque vai ter disputa, vai ter oferta de preços no país. Mas, contudo, nós devemos ter uma elevação aí vindo a passos talvez um pouco mais lentos, não de uma hora para outra, mas mesmo que não dobre, você vai ter uma disposição, uma compra maior, uma oferta melhor em relação ao gado pronto no Brasil. Lembrando que os chineses querem animais com abates até 30 meses. Esse dado é importante e, no nosso entendimento, é de fortalecimento de preço, sim, é de alta para a carne bovina brasileira, para a arroba do gado gordo, que é a pergunta mais direta feita aí pelo pecuarista. Muda bastante, ou começa a mudar bastante o cenário interno aqui no Brasil. Vamos saber agora de mais uma participação. Você está na tela verde aqui comigo. Quem participa é a Ana Amélia e o Renato de Souza Prado, do município de Peixe, no estado de Tocantins. Olha só o que eles dizem. Boa tarde, gostaria de saber como posso usar pó de rocha no curral para obter adubo organomineral. Assisto todos os dias. Obrigado a Ana Amélia e o Renato Souza. O melhor programa da televisão em economia para balizar nós produtores. E olha, nós estamos muito felizes com essa afirmação aqui da Ana Amélia e o Renato de Souza. Vamos aqui, agradecemos, né, a nossa equipe aqui interna, nossos meninos aqui ficam bem felizes, o Lincoln, o Diego, que estão aqui comigo dentro do estúdio. Mas olha só, o que eu vou responder? Eu estou respondendo para todo mundo. Nós fizemos essa reportagem, já tem 2 semanas, eu acho que é isso. Eu estava lá em Goiás, fiz essa reportagem, produção de fertilizante organomineral no curral de confinamento. E realmente fez um sucesso danado, sucesso aqui na exibição, na emissora, tem sucesso também nas nossas mídias sociais do canal do Boi. E eu já prometi, essa semana eu vou exibir essa reportagem de novo. A Agricultura BR não reprisa a matéria. Vai ser a primeira vez que eu vou reprisar uma matéria aqui na Agricultura BR, desde quando o programa entrou no ar, em outubro de 2014, nós nunca reprisamos. Vamos reprisar essa matéria. E olha só, o que eu estou dizendo? Primeiro que eu não vou falar quando, né? Então você vai ter que estar acompanhando aqui a programação todos os dias mesmo. Então nós vamos exibir ainda essa semana, reprisar essa reportagem. Mas olha o que eu estou fazendo. Nós estamos respondendo para todos os produtores rurais, os telespectadores que entram em contato para saber dessa informação. Nós estamos respondendo com o contato do Antônio Bizão, né? Ele que é o técnico responsável que fez lá naquele confinamento da matéria, e ele atende também essa região do estado de Tocantins, e também do João Pedro Dias, que é o nosso consultor de agronegócio. E aí o produtor rural, o telespectador, entra em contato com os especialistas para terem as informações, porque cada caso é um caso, aí usando esse jargão, mas principalmente cada região determina ali parâmetros diferentes. Olha, este foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou trazer informações do dólar e da soja que resolveu disparar em Chicago. Eu volto já com essas e outras informações. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Olha só, o que nós temos hoje? Vou falar que está influenciando o negócio, mas de certo modo, né, traz aí algumas situações. Há pouco, né, nossa equipe de produção vai me confirmando aqui pela memória, né, aqui no ponto eletrônico, que o Donald Trump, ele demitiu o presidente do Conselho de Segurança. Daqui a pouco nós vamos ver como é que isso impacta nos negócios, mas em princípio não. O que nós temos nos Estados Unidos é o seguinte: primeiro fator, em relação a vendas externas, os Estados Unidos hoje teve confirmação de vendas de milho e também de soja para destinos diferenciados nas chamadas vendas avulsas, que são divulgadas pelos exportadores privados norte-americanos ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Outra questão importante é que o clima não melhorou lá não, o clima continua razoavelmente ruim, o que é bom para os preços no mundo todo, mas principalmente não houve dado de melhora sobre as safras, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos. Bom, exatamente se é isso, a gente não sabe ainda, né? Nós vamos até a edição das 16 horas, nós vamos apurando lá com os nossos colegas que estão nos Estados Unidos, mas nesse momento, soja em Chicago dá uma disparada. Veja comigo como é que estão os negócios agora. Nós temos aqui setembro, posição que está migrando, $8,52 mais 2 o bushel, sobe 7. O que interessa para nós aqui é de novembro para baixo. Novembro vem a $8,71 o bushel, ganha 13 pontos.
Janeiro, 8,84, sobe 12. E março, quase retomando aí o patamar de 9 dólares. 8 dólares, 97 centes, mais 2 o bushel, alta de 11,4 pontos. É o que nós temos agora para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que está o dólar. Dólar comercial vinha subindo na abertura do programa e agora vem caindo. Agora ele recua para 0,21%, vem para R$ 4,09. São os destaques finais dessa edição do Agricultura BR. Eu lembro que você sabe, né? Nós voltamos daqui a pouco às 16 horas. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais às 16 no horário de Brasília. É claro que aqui pelo Canal do Boi.